Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 19 de março. Agora na Espanha, 9 horas e 55 minutos. No Brasil, 5 e 55 da manhã. Gente, não só o mundo cripto, mas o mundo TradeFi também. Todos estão em compasso de espera com o que vai ser definido pelo Fed. Basicamente, a BTC segue dando vigência a uma sequência de fundos ascendentes. Os topos travaram ali entre 84 e 85 mil dólares. Deve ficar assim até a decisão do Fed mais tarde. O mercado meio que já precificou que o Fed deve manter a taxa básica de juros no patamar entre 4,25 e 4,50. Deve manter inalterada essa taxa. É improvável que o banco ofereça surpresas quanto à taxa. O foco, no entanto, será como os formuladores planejam prosseguir com o programa de aperto quantitativo, ou seja, o tal do enxugamento do balanço patrimonial do Fed, o que obviamente não será possível a manutenção desse enxugamento, porque os Estados Unidos da América precisam rolar 9 trilhões de dólares em títulos da dívida pública somente no ano de 2025. Então é muitíssimo improvável, olha aqui, só em 2025 o Departamento do Tesouro norte-americano precisa rolar 9 tri. São títulos emitidos lá logo depois do ataque de 11 de setembro, há mais de 20 anos atrás. Ou seja, no ano subsequente, 2026, 2027, 2028, a rolagem está ali abaixo de 3 tri. O grosso precisa ser rolado em 2025. Só que com a taxa básica de juros nesses patamares, o Donald Trump já avisou que não haverá rolagem. Então é muito provável que o Fed dê a entender que haverá pelo menos 2 ou 3 cortes na taxa básica de juros em 2025. Com a inflação ainda bem acima da meta de 2%, a inflação está quase 3%, é muito provável que o Fed sinalize que haverá corte na taxa básica de juros a partir da próxima reunião. Agora, vocês precisam ficar alertas para uma coisa. Se houver um corte na taxa básica de juros na reunião que termina hoje, aí, meus amigos, nem 100 mil dólares segura a BTC. Aí a BTC explodiria facilmente para um patamar acima desse cume aqui em 108, 109 mil dólares para startar essa onda 5. Não tem como negar que a BTC está dando vigência a uma sequência de Elliott, uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5 facilmente levaria a BTC para algo entre 130 a talvez 150 mil dólares. A média móvel de 200 períodos se transformou no centro gravitacional dessa acumulação, já foi um poderosíssimo suporte, agora está representando uma poderosíssima resistência, mas é muitíssimo provável que no bojo dessa volatilidade que vai anteceder a fala do Jerome Powell, a BTC pode até avançar para 90, depois cair para 84 em algum momento. Nas próximas horas, a gente vai acabar explodindo de volta para o centro nervoso dessa macro acumulação. Gente, vocês precisam entender o seguinte: o mercado vai eleger qualquer gatilho para voltar a bombear. Vocês precisam entender que esse índice do medo e da ganância que voltou lá, a gente chegou a visitar o medo extremo, agora a gente ainda está no medo. Gente, vocês precisam entender isso como oportunidade. Eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Gente, algumas altcoins basicamente nem sentiram essa volatilidade da BTC. Se a gente pegar especificamente a BNB, na próxima pernada de alta da BTC, vai para mais de 700, vai desenhar uma nova máxima histórica. Outras altcoins como a VAX, a própria TRX ontem chegou a estar subindo mais de 7%, agora está recuando menos 2%. A TRX na próxima pernada de alta da BTC vai buscar 0,30 e facilmente vai desenhar um novo all-time high. Vocês precisam entender que essas quedas, esses cenários temporários de terra arrasada, são na verdade oportunidades de embarque, de compra. Na Seara Fática, o caso contra o Pavel Durov, o icônico fundador
do Telegram e da Toncoin, mostra a importância dos criptoativos. Gente, para quem não sabe, o Pavel Durov está sendo processado na França. Agora ele obteve uma autorização temporária para deixar a França, mas as acusações preliminares contra ele seguem em andamento. Ele foi acusado de ter criado uma plataforma, o Telegram, onde basicamente criminosos fariam mau uso da plataforma. Ele criou uma ferramenta que basicamente garante a liberdade de expressão, garante a liberdade de reunião virtual, mas ele está sendo acusado de narcotráfico, lavagem de dinheiro, exploração sexual infantil, e até terrorismo. Mas o fato é que ele está sendo acusado por ter criado essa ferramenta. Por que o caso Pavel Durov é tão importante para o mundo cripto? Porque no mundo cripto, basicamente, as ferramentas para as novas redes sociais, como uma Theta, por exemplo, estão sendo criadas e elas não são passíveis de serem derrubadas pelos criadores das ferramentas. O que eu quero dizer com isso? Nenhum tribunal no mundo vai ser capaz de derrubar um canal de streaming rodando na Theta. Porque é como tentar derrubar a viabilidade da permanência de um public address na rede Ethereum ou na rede Tron, por exemplo. Não é possível dar freeze num public address na blockchain da BTC, por exemplo. Pelo altíssimo nível de descentralização. Então, o que vai acontecer com um canal de streaming na Theta, por exemplo? Eventualmente, o usuário, o dono do canal, vai poder falar o que quiser e não haverá um comando central daquela interface passível de derrubar aquele public address que na prática vai representar aquele canal. O que o caso Pavel Durov está mostrando para o mundo? Os criadores das ferramentas não podem ser responsabilizados pelo mau uso da ferramenta. Eu vou repetir, o precedente do Pavel Durov passou a ser tão importante para o mundo cripto quanto o precedente lá do misturador do Tornado Cash. Porque o criador daquele código foi preso por lavagem por ter criado um código aberto que qualquer um pode fazer o copia e cola lá no GitHub. Mas ele é processado pelo mau uso por terceiros. Então, o caso Pavel Durov virou um caso icônico, não só na França, mas no mundo, porque basicamente o mundo cripto ele ostenta uma similaridade brutal com as ferramentas e as liberdades ofertadas pelo Telegram, porque várias interfaces, várias plataformas vão ofertar a possibilidade de streaming rodando em forças computacionais descentralizadas, cujos canais não serão passíveis de ser derrubados. Por quê? Porque há uma redundância em cada validador, em cada delegatário, em cada minerador lá de Theta, no mundo afora, é uma redundância do sistema inteiro. Então, se um tribunal quiser derrubar um canal de streaming, não vai conseguir, porque basicamente são milhões de redundâncias por cada validador e delegatário. Então esse caso assume proporções épicas em termos de importância, justamente porque as funcionalidades do mundo cripto vão encontrar na responsabilização dos criadores os mesmos argumentos que as autoridades francesas estão impondo ao Durov, que as autoridades holandesas e americanas estão impondo ao criador do Tornado Cash. Ainda na seara fática, autoridades da SEC dizem que a indústria cripto está mirando a agência como numa vendetta italiana. Com certeza, o CEO da Ripple, da Gemini, da Coinbase, eles dizem que não é uma vendetta italiana. Eles dizem que os ex-funcionários da SEC que perseguiram a indústria podem trabalhar onde eles quiserem, mas a indústria se uniu e basicamente impede que essas pessoas retornem ao setor privado por meio da indústria criptográfica. Não os ex-funcionários da SEC, principalmente aqueles subordinados ao Gary Gensler, estão dizendo que seria uma vendetta italiana, que basicamente
isso é uma receita para que todo mundo perca, ou a própria indústria como um todo perca, mas os críticos, os CEOs das corporações criptográficas que foram duramente atingidos pela operação Choke Point 2.0 promovida pelo Gary Gensler, disse que é uma proteção contra essas pessoas hostis que tanto prejudicaram a indústria criptográfica. E a Cathie Wood, a bilionária dona da ARK Invest, subiu o tom com relação à incerteza regulatória na tokenização de ativos. Ela diz que pretende, em breve, tokenizar os fundos da ARK Invest na cadeia on-chain, mesmo sem essa clareza regulatória. Especialistas acreditam que a tokenização de ativos vai melhorar a eficiência, a liquidez, a democratização e a acessibilidade, mas é necessária clareza jurídica. A Cathie Wood instou os reguladores a regulamentarem a tokenização de ativos do mundo TradFi e do mundo real, porque já há imóveis tokenizados na Europa, já há fundos tokenizados pela BlackRock, em que pese esse inacreditável hiato regulatório. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Bitcoin bastante liquidado em razão dessa expectativa com o que vem pela frente em relação à política de aperto quantitativo pelo Fed, sentiu bastante. É improvável que o Banco Central norte-americano ofereça surpresas quanto à taxa básica de juros, que deve ficar ali na faixa atual entre 4,25 e 4,50. Mas o foco será a fala do Jerome Powell e como os formuladores de políticas planejam prosseguir com um programa de aperto quantitativo, que obviamente não será sustentado diante da necessidade de emissão de mais de 9 trilhões de dólares em títulos de dívida pública que serão rolados. Basicamente, a gente está prestes a presenciar o maior Zé com Zé da história. O que é isso, Renato? Basicamente, o mundo não vai encontrar liquidez para absorver 9 trilhões de dólares em títulos obrigacionistas do mercado norte-americano. Depois que o americano deu um freeze, congelou as reservas cambiais russas, nem a China se interessa mais por treasuries. Pelo contrário, eles estão despejando. Então, o que vai acontecer? O próprio balanço patrimonial do Fed vai voltar a inchar e absorver toda essa montanha de títulos. Gente, eu não me lembro, desde que eu entrei no mundo cripto, de uma macro flexibilização econômica conjugada norte-americana, da zona do euro e chinesa. Eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. E a Alemanha, basicamente, está presenciando o maior surto de gastos da sua história. Gente, é um legislador da coalizão que aprovou a retirada dos entraves de endividamento da Constituição alemã, disse que possivelmente nós estamos diante do maior pacote de gastos da história da Alemanha. Comentando a retirada dos entraves de endividamento da Constituição alemã, com muita hesitação, o parlamento alemão decidiu ontem, falando sobre a decisão, reformar o freio constitucional de endividamento. É a maior expansão fiscal desde a reunificação alemã. Gente, é o que eu estava falando na notícia anterior. Essa macro flexibilização econômica da zona do euro, americana e chinesa, vai levar o Bitcoin para patamares inimagináveis. Não existe nenhum outro catalisador capaz de bombear o market cap da BTC para cima, que não a expansão do M2, do Money Missouri. Isso aqui, gente, virou uma bizarrice. Basicamente, essa pernada de expansão do M2 pós-pandêmica, que começou ali em março de 2020, que levou o M2 norte-americano de 12 tri para 22 tri. Gente, os analistas estão dando conta que agora 10 tri não vai dar nem para arrancada. Vocês podem ter certeza que isso vai levar o Bitcoin invariavelmente para mais de $1 milhão. E o Putin rejeitou um cessar-fogo total, mas aceitou ponderar as exigências americanas, e ele não vai mais
atacar a infraestrutura. É um cessar-fogo energético e de infraestrutura. Para o Putin é bom, porque ele vai ficar com a metade da Ucrânia praticamente, e não bombardear infraestrutura é evitar que ele tenha que reconstruir depois do fim da guerra. Gente, nesse cenário apocalíptico Mad Max, a BTC segue dando vigência a uma cunha acumulatória que muito provavelmente vai voltar a visitar o cerne nervoso dessa macroacumulação. Por isso eu insisto com os senhores. Algumas altcoins já descolaram da BTC, voltaram a subir. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Daqui a pouco eu volto com BNB, LTC, Atom, Polkadot, Kusama. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.